Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jurandir Silva, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o homem seguiu o estranho ruído de um assobio ao redor de sua casa. Ele nunca havia ouvido nada parecido antes, e isso o levou ao seu quintal. James congelou quando viu uma bolha gigante e de um material nunca antes visto. Ele correu para o galpão e pegou uma ferramenta de jardinagem com uma ponta longa e afiada. Ele chegou perto da parte da grama que tinha aquela bolha e tentou, aterrorizado, descobrir o que era aquilo, com todo aquele movimento. Quando descobriu que estava escondido lá dentro, ele ficou em estado de choque. Conheça James. Antes você precisa conhecer as pessoas envolvidas nesta história bizarra. James Carlington e sua esposa Sarah estavam voltando da igreja no domingo de manhã quando James notou algo estranho em seu quintal. Sendo um homem de negócios com uma esposa amorosa para lhe fazer companhia e seu hobby de jardinagem para mantê-lo ocupado, James não amava nada mais do que relaxar em seu jardim nos fins de semana, mesmo que aquele jardim estivesse escondendo algo horrível. Apenas mais um domingo. Era outra bela manhã em Cambridge Springs, Pensilvânia, nos Estados Unidos. O ar estava fresco, o sol brilhava e o vento era calmo e suave depois de uma longa noite de tempestade. Nada parecia fugir do habitual naquele dia. James estava exausto, ele mal conseguia dormir sob a constante chuva e o vento uivante. Apesar disso, ele se levantou e se preparou para outro domingo relaxado. Mal sabia ele que seu dia seria tudo menos descontraído. Lista de tarefas. James e sua esposa tomaram o café da manhã e saíram para o seu serviço semanal do domingo às 10 horas da manhã na igreja, antes de voltar para casa para jardinagem e fazer tarefas diversas ao redor da casa. Na volta da igreja, James começou a fazer uma lista em sua cabeça sobre o que precisava ser feito no jardim. Com duas crianças todas crescidas, ele agora dedicava todo o seu cuidado e atenção ao seu modesto quintal. Ruído estranho. O casal chegou em casa e caminhou do carro até a porta da frente, mas pouco antes de James virar a maçaneta e entrar em casa, ele ouviu algo. Não era um som conhecido por ele, mas ele pensou que talvez não fosse na sua casa. — Você ouviu isso? Perguntou ele a Sarah, sem entender também. — Sim, o que é isso? Disse ela. Era um barulho fino e ao contrário de tudo que já ouviram antes. Curioso, James se afasta da porta e segue o som sinistro. Esse som inusitado e inesperado foi o que o fez andar em toda a sua casa até seu quintal. Quando ele virava a esquina, o barulho ficava cada vez mais alto. De repente, James congelou. Mas o que é isso? Ele murmurou baixinho. Na sua frente havia um grande pedaço de grama que parecia estar subindo. Ele ficou completamente sem entender nada e em choque antes de se aproximar da cena bizarra para conferir mais de perto. James bateu na coisa estranha com o pé e viu horrorizado enquanto o pedaço de terra levantada se movia sob seu pé. Ele pulou de volta para a parte de cerâmica em pânico. Sua esposa fez a mesma coisa e ambos olharam para aquilo com curiosidade, uma vez que o que quer que fosse parou de se mover na grama do quintal. James tentou chutar novamente. Ele se moveu mais uma vez antes de ficar parado. Então ele fez algo que provavelmente não deveria ter feito. Nem tudo é diversão. Que diabos é isso? Disse ele. É como uma bolha ou uma cama de água. Sentindo-se entusiasmado, ele tirou as sandálias e andou sobre ela. A estranha massa se movia sob seus pés como uma geleia gigante. James ficou tão entusiasmado com a sensação de diversão que começou a pular sobre ela. Mas em seu terceiro pulo ele ouviu um som horrível e desconcertante. Ele congelou de medo com o que viria a seguir. Pegando o celular. Um estralo alto encheu o ar e a massa debaixo de seus pés ficou maior.
James rapidamente se abaixou, percebendo que não tinha ideia do que estava em pé. Ele esperava que aquele som não fosse nada sério, mas era. James pediu à sua esposa para pegar o celular e começou a filmar. Ele ia estourar aquela coisa bem ali, na frente da câmera do celular, e para um vídeo que se tornaria viral. Mas ele nunca esperaria, ou ele nunca esperava, o que iria ver. Estourando a bolha. Sarah puxou o seu celular, enquanto James correu para dentro da casa e pegou um guarda-chuva que estava de bobeira por lá. Ele começou a inserir o objeto no misterioso caroço, mas nada aconteceu. Ele precisava de algo mais forte. Ele forneceu uma ferramenta de jardinagem e retomou o trabalho de arrebentar aquilo. E se cobras saírem de dentro? Brincou sua esposa. O que se escondia dentro, no entanto, era muito mais assustador do que as cobras. Um grande estouro. Ele ficou em cima da misteriosa massa com aspecto de geleia novamente e começou a perfurar a grama com esforço. O som esquisito começou a diminuir e ir desaparecendo aos poucos, até que de repente houve outro estouro alto. James parou enquanto a grama se agitava e sentiu como se fosse uma grande explosão bem debaixo dos seus pés. Seus olhos se abriram enquanto ele observava o que acontecia em seguida e não era nada bom. E agora chega a hora da verdade. James finalmente conseguiu furar a grama e estourar a bolha gigante. James e Sarah assistiam com terror ao jorrar da água, que não era nada transparente e sim turva. Começou a correr do chão uma fonte de água escura sem fim. Mas aquela fonte estranha não era tudo que esta bolha iria revelar. No buraco da abertura, um pedaço de plástico preto estava preso por baixo da grama. James se aproximou do buraco e segurou o pedaço de plástico. Ele tentou puxá-lo para fora, mas ele não cedeu. Parecia a borda de um saco de lixo preto. — O que é isso? Perguntou ele. Ele esperou até que toda a água fosse esvaziada da estranha bolha para descobrir o que ela era e como havia armazenado tudo aquilo dentro de si, provavelmente por bastante tempo. Ele olhou em volta para seu jardim, que ele cuidava com tanto carinho e dedicação, e que agora estava totalmente inundado. Um pequeno rio corria de seu quintal para a rua, mas ele logo perceberia que aquele era o menor de seus problemas. A primeira escavação. James foi para sua garagem e trouxe uma pá. Se aquilo que parecia ser um saco plástico preto era realmente a causa daquele estranho fenômeno que inundou seu jardim, ele precisava removê-lo totalmente. Ele cavou em sua amada grama uma pá de cada vez até chegar ao culpado. Ele chegou e tentou puxá-la novamente para fora, mas mesmo que o saco plástico parecesse estar ali há anos, ele ainda era duro como pregos. Confuso, James percebeu que o saco plástico era muito maior do que ele pensava. Ele continuou a cavar, esperando encontrar seu fim. Ele seguiu o saco plástico com sua pá até chegar no final de sua grama. James não tinha ideia do que estava acontecendo. Como um saco plástico poderia ser tão grande daquele jeito? Parecia não ter fim. Então ele caminhou para o outro extremo de seu quintal e começou a cavar novamente. Não era nada como ele esperava. O plástico preto estava debaixo da grama inteira como uma folha gigante. Mas por quê? A resposta só podia estar ali embaixo. Ele não lembrava do antigo dono da casa ter mencionado nada disso. James caminhou de volta para o outro lado, onde havia cavado uma linha do centro de seu jardim até o ponto. Ele tirou seu canivete e perfurou uma linha na folha de plástico. O que ele encontrou foi espantoso. Tábuas de madeira. Depois que ele passou o canivete no saco plástico, desesperado para entender o que estava escondido debaixo do seu próprio jardim, ele puxou a folha de plástico para trás. Um cheiro estranho começou a surgir no ar. Seus olhos se arregalaram quando viu as sujas tábuas de madeira que vieram à tona.
James não se lembrava de ter visto algo assim no projeto de sua casa quando a comprou há 50 anos. As coisas estavam prestes a ficar cada vez mais estranhas. James chamou sua esposa, que havia desistido de filmar há algum tempo, preferindo, ao invés disso, iniciar algumas tarefas domésticas. Ela caminhou para o lado de James completamente chocada com o que ele havia feito com o jardim deles. Havia lama e buracos em todos os lugares, mas quando ela estava prestes a dar uma bronca nele, ela viu para onde ele estava olhando. Ela ficou em silêncio, coçando o nariz incomodada com o cheiro. "O que é tudo isso, James?" "Uma porta secreta." "Não tenho ideia", respondeu ele. "Parece uma espécie de construção. Tem algum tipo de estrutura bem aqui. Não fomos informados sobre nada disso quando compramos a casa, certo?" perguntou ele. "Querido", Sarah interrompeu, "isso parece uma maçaneta de porta." Alarmado, James virou. "Oh, meu Deus!" E parece mesmo. Seu coração começou a bater. Estava se tornando óbvio que seu jardim era tudo menos comum. James agarrou sua pá e começou a trabalhar em torno da área. Então ele agarrou sua faca e rasgou mais a estranha cobertura plástica. Ele queria desvendar o que esteve bem debaixo dos seus pés por tantos anos. Sua esposa ficou por perto enquanto ele tentava abrir a porta bizarra. Sua mente começou a formular teorias enquanto ele usava todas as suas forças para abri-la. Era um bunker? Algum tipo de ruína antiga? Ele começou a suar só de pensar. Uma escada. Quando a porta finalmente cedeu, James não conseguia acreditar em seus olhos. Ela se abriu para escadas de madeira que haviam se desmoronado. Havia um portal secreto bem no seu quintal. Ele não podia acreditar. O coração de James bateu como um arrepio que correu por seu corpo. Ele pegou sua lanterna e pediu à sua esposa para segurar seus tornozelos. Ele deitou-se e começou a entrar naquele mundo escuro. Parecia ser uma antiga e pequena adega de vinhos. Ainda havia algumas garrafas vazias espalhadas pelo lugar. O lugar estava completamente abandonado e, pior, cheirava a leite azedo ou a frutas fermentadas. Era óbvio que ninguém tinha entrado neste lugar há muito tempo, especialmente tamanha a dificuldade. Era definitivamente a fonte do cheiro estranho. Quando James conseguiu pegar uma garrafa, a data o deixou sem palavras. O local estava datado do início do século XX. Após uma dolorosa busca pela história de sua casa, ele descobriu que a adega tinha que ser fechada porque foi construída sem permissão de planejamento. Mas você deve estar se perguntando, mas e quanto à bolha gigante e o plástico? Como James e Sarah descobriram mais tarde, a folha plástica era a maneira mais fácil de recuperar a aparência do pátio e reintroduzir o solo fértil sem ter que passar um cheque de preço para demolir a estrutura e comprar o solo do zero. Eles aprenderam que a misteriosa bolha de grama era um fenômeno conhecido como uma bolha de grama. Uma bolha de grama. Uma bolha de grama acontece mais comumente em gramados que têm uma folha plástica debaixo da superfície da grama. Esta folha plástica é usada em gramados que têm solo ruim, a fim de encorajar o crescimento de grama saudável. O plástico é colocado sobre o solo ruim e o novo solo fresco é colocado no topo, onde a grama então crescerá e florescerá. Tudo parece perfeito, só que nem sempre é bem assim. Pode acontecer a estranha ocorrência. Embora seja raro, às vezes a água pode encontrar seu caminho sob a camada plástica e ficar presa. A água continuará a aumentar sem nenhum lugar para onde ir, fazendo com que a grama cresça e se eleve com a pressão. No caso de James, a noite anterior, que foi repleta de chuvas fortes, fez com que isso acontecesse. Felizmente não houve nenhuma canalização que explodisse. Mas será que James se colocou em perigo quando a explodiu? Cuidado! Embora possam parecer ameaçadoras, elas não são perigosas, mas isso não significa que você não deva ser cuidadoso. Dependendo do tamanho dessas bolhas de grama, elas podem acabar inundando seu gramado.
Portanto, certifique-se de pavimentar para que a água drene para evitar arruinar seu jardim com água em excesso. E mesmo que James tenha lidado bem com a situação, nem todos concordaram que ele deveria ter furado daquela forma. E esse, galera, foi mais um acontecimento fora do comum. Não sei se você já ouviu histórias reais parecidas, mas tem aí os cuidados que devemos ter com o jardim, né? Mas o enredo, né, da história realmente é bem interessante. Deixa aí nos comentários aí o que você achou, certo, dessa história. Deixa o seu like. Esse que vos fala é Jurandir Silva. Um forte abraço para você e até os próximos vídeos. Valeu!